Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje estamos no segundo dia da maratona do livro de Salmos. Eu peço que você leia a Bíblia, abra aí em Salmos e o capítulo do Salmo 2. Nós vamos estar falando sobre a rebelião das nações e a vitória do Messias. Esse é o título da leitura de hoje. Vamos lá. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, os consumirá, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o menino para que se não ire e pereça no caminho quando em breve se inflamar sua ira. Bem-aventurados bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então nós vamos ver que este salmo, o salmista, ele nos deixa claro 4 cenas distintas. E essas cenas, a primeira ela vai falar sobre os reis e os povos, que é ali no início do verso do segundo salmos, né? O reis, e falar sobre os povos da terra e a sua oposição contra o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? É Jesus. E nós vamos ver que realmente houve muitas oposições quando Jesus ele veio, né, ao mundo. E a Bíblia vai nos falar que Jesus, quando ele pega lá no templo o livro e tá lá, e ele dá um livro dele a ele, de Isaías, e ele lê: o Senhor, né, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. E nós vamos ver que essa unção que estava sobre Jesus, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, que é sobre Jesus, quando ele recita, depois ele fala: e hoje se cumpriu esta palavra. E nós vamos ver que houve muita oposição. E a segunda, e fala também sobre a rebeldia, né? A rebelião da raça humana a respeito do Messias, a respeito do ungido de Deus. Nós sabemos que o homem, em toda a sua história da humanidade, o homem ele luta contra os princípios de Deus, contra as leis de Deus, contra o senhorio de Deus. E nós vamos ver que já na segunda cena, Deus ele vai responder zombando dos ridículos intentos do mundo em removê-lo do cenário. E nós vamos ver que o homem ele tenta a todo instante, né? Sempre tentou e vai sempre tentar remover Deus, remover Jesus do cenário da humanidade, mas não há como fazer isso. Por quê? Porque o nosso Deus ele é soberano, o nosso Deus ele é poderoso. Foi Ele que criou os céus e a terra, foi Ele que formou o homem, foi Ele que criou todas as coisas, e não há como a gente removê-lo do cenário, né? E nós vamos entender que já lá na terceira cena, Deus ele promete que enviará o seu Filho amado. Por que Jesus vai enviar o Filho amado? Nós sabemos que lá no Éden o homem pecou, e por causa do pecado trouxe maldição para a terra, maldição para a humanidade, maldição para o mundo. E Deus ele
em olhar, viu lá em João 3,16, vai dizer que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira. E ele enviou o seu único filho para morrer por nós. E quando Jesus ele veio nessa terra, ele preparou, ele falou, pregou, ele se manifestou. E a Bíblia fala, né, que Jesus ele fala, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inferno, ou seja, desfazer toda a maldição que foi lançada no mundo por causa do pecado. Então todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê na vontade de Deus, ele tem a sua vida restaurada. E nós vamos ver agora o quarto cenário. Esse quarto cenário, né? Antes de eu ir para o quarto cenário, nós vamos entender também, né, que há uma promessa de Deus. Né? Deus ele prometeu que enviará o seu Filho amado. E esse Filho amado ele veio e ele vai voltar no último dia, né, para julgar as nações, e nós devemos estar preparados para podermos ouvir e ver esse grande dia e nos alegrar com os santos na glória, porque esse dia vai ser dia de alegria e dia de muita tristeza. Alegria para aqueles que irão se encontrar com Jesus e tristeza para aqueles que não se prepararam, não viveram a vida de acordo com a vontade de Deus, seguindo seus preceitos, seguindo suas leis, e vai se encontrar no julgamento final, onde será condenado eternamente. E no quarto tópico, quarta cena, o salmista, ele vai pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos exortar. Ele exorta a raça humana a ser sábio. A Bíblia fala que a sabedoria o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, né? E aí ele vai exortar a humanidade, a raça humana, a ser sábia diante do Todo-Poderoso e refugiar-se somente em Deus, né? Até que chegue o dia do julgamento. Então que nós possamos entender que a sabedoria está em nós temermos a Deus. Muitos buscam sabedoria, muitos buscam conhecimento, mas a verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor, se livrar da maldade, se livrar do mal, se desviar dos caminhos perversos e caminhar no caminho que Jesus ele deixou aqui pra gente como exemplo. Né? E aí Jesus ele fala, quem quiser vir após mim, ele deve negar a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Jesus também ele deixa muito claro ali em João que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Então Jesus ele já nos aponta o caminho. Olha para Jesus, olhe e compreenda que os caminhos de Jesus eram caminhos retos e que nós devemos andar por esse mesmo caminho que Jesus traçou, um caminho de retidão, porque nós sabemos que o dia do julgamento chegará e nós devemos estar em plena comunhão com Ele para nós termos o prazer eterno, viver uma vida eterna com Cristo na glória. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima.